Bora começar, Geralzinho? Bora. Boa sorte aí para nós, mas a gente vai fazer tudo do mesmo jeito que a gente sempre fez, com muito carinho e muita honestidade. Honestidade, né? Isso que importa, é isso aí. Bom, o Internacional ganhou do Bahia de 2-1. Eu acho que os jogos de estreia sempre tem esse tempero a mais, né, Geralzinho? Os clubes ainda estão vindo aí das suas competições regionais. O Internacional, que foi eliminado precocemente lá. A gente falando de gaúcho, semifinal é precoce, né? Semifinal é precoce. Apesar de ter perdido para o Juventude, que é outro time de Série A, e o torcedor do Juventude vai chegar aqui e vai ficar bravo. E ele não perdeu, né? Ele foi eliminado nos pênaltis, né? Aqueles brincados que o Inter foi eliminado do Gauchão sem perder, né? Então, assim, e o Bahia, que está vivo na Copa do Nordeste, está na semifinal da Copa do Nordeste, foi vice-campeão, né? Para o seu grande rival Vitória. O Bahia fez 1-0, né, Jordão? Enquanto eu estava acompanhando as notificações, quando eu vi o Bahia fazendo 1-0 ali, meados, não vou lembrar exatamente, 70 do segundo tempo, eu falei, deu ruim pro Inter, hein? Estrear em casa, perdendo pro Bahia. E aí eu não assisti o jogo, tá? Eu vi os gols, inclusive o gol de empate, na minha opinião, a falha grotesca do goleiro do Bahia, a bola passa debaixo do gol. Mas assim, Jardel, uma virada... Foi 2 minutos depois, eu estava até buscando aqui agora para lembrar, foi muito rápido, né, o Exato, empate. mas assim, uma virada muito importante do Inter, né, de demonstração de força. Né? Você toma um gol ali aos 70 do segundo tempo e ainda consegue fazer a virada, eu acho que é muito importante aí para a estreia do campeonato, o Internacional demonstrar essa força dessa virada, e uma pena para o Bahia, né? O torcedor do Bahia que viu abrir o placar fora de casa, um jogo complicado, e tomar essa virada, talvez a derrota estivesse na conta do torcedor do Bahia, mas o script faz com que a derrota e, consequentemente, a vitória para o Internacional mude muito o tempero do gosto do resultado desse jogo, né, Hernão? É o que nós falamos do contexto, pegando exemplo do jogo do Corinthians, né? Então, um empate contra o Atlético, a gente entende que é um resultado normal. Diante do contexto com um jogador a mais, meio tempo, a gente achou ruim, né? Esse foi o jogo que eu assisti, tá? Então, assim, por que eu quero destacar isso? Porque o Inter jogou muito melhor praticamente o jogo todo. Então, assim, o gol do Biel, do Bahia, foi um gol de contra-ataque, né? Um bonito gol, por sinal, mas foi um gol de contra-ataque. E o futebol é muito louco, né? Porque o Inter termina essa partida, não vamos entrar em muitos detalhes, né? Mas ele finalizou 17 vezes, sendo 9 no gol, e não tinha feito gol. E aí, 2 minutos depois, né, que levou o gol, ele consegue um empate. E depois, aos 80, estava até pegando aqui, 83 minutos, né? Enfim, faltando 7 minutos para acabar o jogo, o Inter consegue a virada. Então, é o que você falou, mostrou força, mas eu gosto muito de acompanhar até assim a performance, né? Para a gente não ficar amarrado só ao placar, porque às vezes o placar é um pouco mentiroso. Então, acho que o resumo desse jogo do Inter contra o Bahia o Bahia foi melhor, mereceu vencer pela performance que teve no jogo, levou um susto e teve forças para poder virar a partida, o que não seria fácil, como o Diagão falou, levando o gol em 70 minutos. Então, acho que o Inter, ele encerra essa partida fazendo o que a gente imaginava que ele faria, venceria o Bahia dentro de casa, Diagão. Eu acho que qualquer jogo, em qualquer circunstância que tá 0-0 e você toma 1-0 aos 70 minutos me ajuda aí, Jardel, o quê? 25, né, do segundo tempo? Já é um prazo, né, bem avançado para você pensar em vencer. Em virar o jogo, né? Em virar o jogo. Eu não sei se vocês já viram, eu vou até depois tentar dar uma pesquisada, tem um estudo que é até relativamente comum, Jardel. Um jogo amarrado. Quando sai um gol, quando o Bahia faz um gol, você tem que ter aí 5 minutos de atenção para não levar um empate. Eu vi algum lugar, algum estudo sobre isso, que não sei se naturalmente os jogadores dão aquela relaxada de, fizemos o nosso. Tanto que o gol do Inter é uma falha do goleiro do Bahia, sim, né? Sem dúvida. Então, assim, talvez possa ser isso, né? O Bahia tenha tido ali um relaxamento que muitas vezes nós, torcedores, não aceitamos o time, mas que às vezes é um comportamento natural. Então... É isso. Mas eu acho que assim, o grande resumo desse jogo, na minha opinião, é que o Inter mereceu vencer. Sabe? Quando a gente fala aqui de futebol, merecimento, a gente sabe que futebol não é assim. Mas o Inter mereceu vencer. Eu acho que o placar final ele é no mínimo justo. Eu acho que até poderia ser até mais, tá? Se fosse um 3-1, eu acho até que seria mais justo ainda.
Mas, enfim, o Inter mostrou a sua força, né, Diegão? Já começa vencendo, é um time, né, que nós colocamos ali em cima para brigar pelo G6, né, e para mim ele começou bem. É claro que a primeira rodada ela é prematura para tudo, né? Para sucesso, para insucesso. Do bem ou para o mal, exatamente. Né? A gente tem algumas ideias e algumas previsões, e aqui deu mais ou menos a lógica, né? Ó, o Hilário fez um comentário que eu tô muito tendencioso a concordar com ele, mas eu quero ver mais. Ele fala aqui, ó, eu acho o Bahia super valorizado demais. Eu também acho, tá? Eu só talvez a gente esteja errado, viu, Hilário? Lá na frente quem vai dizer, não, realmente o Bahia, né, tinha que ter respeito, é SAF agora, fez investimento, mas eu não sei não me passa ainda muita segurança não esse Bahia. Vamos lá, vamos para o próximo resultado. E olha quem está falando, né? Quem estava na Neoquímica Arena no 5-1. Pessoal, a ideia aqui é assim: o que der para a gente aprofundar, a gente aprofunda, o que não der para aprofundar, não aprofunda. Passa batida, exatamente. E aí a gente vai falando, de fato, é expor a nossa visão. Como é que esses dois corintianos estão enxergando o campeonato, estão enxergando as outras equipes, estão enxergando esse resultado, né? Então a ideia é essa. Jardel, Criciúma e Juventude é um duelo de times que vieram da Série B, né? Então, numa previsão que nós fizemos, que nós entendemos que ambos devem lutar pela permanência, aí é uma boa oportunidade para ambos pontuarem, né? Para o Criciúma fazer valer o seu mando de campo contra um adversário direto, e para o Juventude também uma oportunidade até de tentar beliscar uma vitória fora de casa que vai ser tão difícil contra os outros. E aí acabou sendo óbvio que para o Juventude melhor por ter jogado fora de casa, melhor por ter ido buscar o empate, porque o Criciúma abre o placar com Brahma, Chopp, não, com Kaiser, né? O Kaiser aqui. Foi boa essa, Jardalzinho? Que vai voltar, inclusive, para o Fortaleza, tá? Para quem não sabe, parece que já solicitaram o retorno dele imediato para o Fortaleza. Ele não deve nem cumprir os 6 jogos aí pelo Criciúma. O senhor tá bem informado, hein, Jardel? Comentarista agora, né, Brasil? Então, assim, para o torcedor do Criciúma, uma pena de você abrir o placar e acabar cedendo o empate. E claro que para o Juventude, fora de casa, buscando um empate, é um ponto bom, mas também era uma oportunidade aí do Juventude tentar beliscar 3 pontos fora de casa, que ele vai ter mais dificuldade em outros cenários. Mas, inegavelmente, o resultado é pior para o Criciúma, né, Geralzinho? E eu, como esse jogo eu não assisti, eu gosto muito de acompanhar, né? O SofaScore podia patrocinar a gente, né? Já falamos aqui algumas vezes. Eu gosto muito de acompanhar o destaque do jogo lá pelo SofaScore, que tem um gráfico da partida. Quem sabe das próximas vezes a gente já não monta uma arte com o resultado e um detalhezinho do SofaScore. Eu acho que é legal, viu, produção? Até deixando, né, uma dica aí que eu acho que é bacana, tá? Produção tá fazendo eu tô vendo enquanto você falava, Diegão. Eu já tinha visto antes, na verdade, mas só para reforçar aqui e refrescar a memória. Depois do gol do Criciúma, basicamente só deu Juventude. Então, o que eu quero dizer? O Juventude foi buscar, sabe aquela história do gol não nasceu por acaso. O Juventude foi buscar, né, esse empate, produziu para isso, e ele faz o gol. Aquela história, tá? Tô olhando pelo gráfico da partida aqui. Vocês vão entender isso melhor então na próxima live. Mas assim, olhando pelo gráfico, ele fez o gol merecendo, né? Foi um gol construído, ele buscou. E quando você olha as estatísticas do jogo, ela foi muito equilibrada. Principalmente finalizações no gol, foram 3 para o Criciúma e 4 para o Juventude. Totais foram 10 para o Criciúma e 15 para o Juventude. Então, assim, o Juventude buscou esse empate e, pela estatística, pode até ter ficado perto aí de uma virada. Então, assim, o Juventude mostrando mais força, né? Olhando o jogo como um todo e principalmente por estar fora de casa, né? Então, e detalhe importante aqui, Diegão, o Juventude é o nosso próximo adversário, né? Então, quarta-feira, Juventude Corinthians, no Alfredo Jaconi, né? Se me falha a memória, né? Que é o quarta-feira o jogo? Quarta-feira? Quarta-feira, Qual horário, Geralzinho? Eu não lembro. 8 horas da noite, deixa eu só confirmar aqui, mas se eu não estiver enganado, é 8 horas da noite. Deixa eu ver aqui, porque eu acabei saindo aqui sem querer. Vamos lá, 20 horas, é isso mesmo. Juventude Corinthians, dia 17/4, às 20 horas. Então é sempre um jogo muito difícil, né? No Sul, eu acho que a gente ficar ligado. Quero dizer, né? O Juventude deu trabalho para o Criciúma. Claro que Criciúma a gente não consegue muito avaliar, né? Tem muito material para avaliar a competitividade, mas ele foi lá e arrastou um ponto para, né? Levou um ponto para o Sul. À medida que a gente ficar fazendo isso toda a rodada, a gente já vai ter uma noção de, pô, o Criciúma só tá perdendo e tal. E aí a gente passa a ter um pouco mais de...
um pouco mais de embasamento superficial, né, para falar desses jogos. A gente vai nadar no raso mais longe. Exatamente, vai nadar no raso por mais tempo. E aí também tivemos no Maracanã, Fluminense 2-2 com o Red Bull Bragantino. Lembrando que o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. O Bragantino, a gente até falou na nossa análise, né, Jardel? Que é um time que parece que não está atravessando um bom momento, mas parece que é sempre um adversário perigoso, né? O Fluminense faz 1-0, assim como aconteceu para o Bahia, leva uma virada muito rápida, né? O Bahia levou uma virada rápida do Inter, e o Fluminense leva uma virada muito rápida do Red Bull Bragantino, e aí depois consegue pelo menos buscar esse empate. Óbvio que não deixa de ser um tropeço para o Fluminense jogando no Maracanã, né? Eu, de longe, tá? Se tiver algum torcedor do Fluminense chegando aqui, eu duvido que chegue. De longe, eu tenho uma percepção também que o Fluminense vem num viés de baixa aí no seu rendimento como um todo, pelo menos pelos resultados que a gente observa. Não conseguiu esse ano fazer frente ao Flamengo no Carioca, coisa que aconteceu em outros momentos. Então, ficar de olho aí nesse Fluminense do Fernando Diniz, que de fato estreia tropeçando dentro de casa, buscou o empate depois de ter tomado a virada. E o Bragantino, a gente nunca sabe o que esperar do Bragantino, é um técnico, o Caixinha, que não recebe pressão nenhuma por ser técnico, né? Pressão de torcida. Então, o Bragantino sempre parece um adversário traiçoeiro, né, Jardel? É isso. Antes de eu falar aqui meu comentário sobre o Fluminense e Bragantino, só quero destacar aqui a mensagem do Vitor, que está ainda falando do jogo do Juventude, mas como tem um link com o Corinthians, é só para... Eu acho que é um ponto importante, né? Ele coloca aqui, ó, esse jogo contra o Juventude é típico jogo que o Corinthians joga de freio de mão puxado e acaba perdendo por 1-0. Historicamente, o Corinthians realmente sofre, eu nem sei qual, até vou dar uma olhada depois qual é a estatística, mas eu sei que jogar lá nunca é fácil. Agora, eu acho também, o Vitor, que o Antônio Oliveira pode mudar isso, porque ele é um técnico que fora de casa, né, ele parece que tem uma postura mais ofensiva, que não é muito de ficar ali aceitando uma derrota, então eu acho que ele pode começar a mudar um pouco esse histórico do Corinthians jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. Assim foi com o Cuiabá, né? Ele fez uma belíssima campanha fora de casa com o Cuiabá. Vamos ver agora com o Corinthians, né? Como é que vai ser. Sobre esse jogo, Diegão, esse foi um jogo que eu assisti parcial. Eu peguei esse jogo mais ou menos ali na metade do primeiro tempo e acompanhei até o Bragantino virar o jogo. Depois eu acabei também não conseguindo mais acompanhar e tal, e o Fluminense empatou. O Bragantino vira esse jogo em 5 minutos, né? Ele volta do intervalo e vira rapidinho o jogo, em 2 gols até muito parecidos. Mas o que eu quero destacar desse jogo, cara? Apesar desse ponto que você falou e é verdade, o Fluminense parece vir num viés de baixa, porque não foi tão bem no Campeonato Carioca e tal, e aí começa empatando, né? E parece que não foi bem. Eu não lembro agora se ele ganhou ou empatou na Libertadores, Diego, me ajuda? Quem? O Fluminense? Eu não lembro agora como é que foi o... Puxa aí se você puder enquanto isso, né? Pra gente falar até dessa percepção que você tem. De novo, tá, gente? Estamos falando aqui como torcedores do Corinthians, tá? É uma percepção de longe. Parece o Fluminense empata fora de casa na Libertadores, depois ganha em casa. Então fez 4 pontos. Então não tá ruim, né? Se a gente parar olhar para a performance, não tá ruim. Falando da Libertadores, né? Então ele não foi bem no Carioca. Mas enfim. Mas o que eu quero destacar aqui do jogo do Fluminense? Primeiro, usando aquela mesma lógica do gráfico que eu comentei, o Fluminense teve muito mais com o jogo na mão. E é impressionante como é um time incisivo no ataque, cara. Fluminense, Diegão, teve 26 finalizações, sendo 11 no gol. É impressionante, cara. Eu acho assim, inclusive, o próprio Red Bull também foi muito ofensivo, teve 16 finalizações, sendo 8 no gol. E é aquele típico jogo do Fluminense, que joga e deixa jogar, né? Quando a gente fala do Fluminense, do Diniz, é muito isso, né? Mas é um time, cara, se você parar para pensar, esse jogo, ele teve 42 finalizações. É muita coisa, cara, para um jogo de futebol nos moldes atuais, né? Então, assim, isso é muito demérito do ataque, é mérito do ataque, demérito da defesa ou ambos os dois? Ambos os dois, né? Claramente, né? Ele ataca muito e deixa jogar, deixa espaços, aquela história, fica ali tocando bola na defesa, perde bola e aí leva um chute, leva outro. Então, assim, é impressionante, cara. O Fluminense é um time muito ofensivo e isso, Diegão, é para a gente ficar ligado, né? A gente vai falando aqui, vamos acompanhando os jogos, mas claramente o Fluminense continua com o seu poderio ofensivo aí, apesar de não ter vencido a partida, fez 2 gols, né? Então, assim, o Fluminense não fez nada, fez 2 gols. Então, acho que o Red Bull surpreende, sem dúvida nenhuma, com esse empate, né?
mas é um jogo, são dois adversários para a gente ficar de olho aí, como é que eles vão caminhar aí para frente. Bom, próximo jogo, São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza, e lembra que na nossa análise nós falamos, né? Esse São Paulo aí, eu acho que o técnico não vai longe. O Fortaleza, cara, falar, porque a gente, quando o São Paulo perde um jogo desse, a gente fala muito no viés que o São Paulo perdeu para o Fortaleza, né? Mas o Fortaleza é um time que já está totalmente inserido no Campeonato Brasileiro. A gente já enxerga o Fortaleza diferente, né, Jardel? O nível de dificuldade, de respeito ao que o Fortaleza tem construído nos últimos anos mudou bastante, tá? Então o Fortaleza tem seus méritos nesse resultado. Para quem não sabe, o Fortaleza quebrou o recorde de participações contínuas de um time nordestino na Série A. Tá? O Fortaleza já vem aí há alguns anos. Se não me engano, esse recorde era do Sport aqui de Recife, agora é do Fortaleza. É um time que está se consolidando cada vez mais na Série A. Para mim, o São Paulo venceria, mas a gente se surpreende cada vez menos com essas travessuras do Fortaleza. Né? Embora a gente também tenha destacado que não vinha desempenhando bem na temporada, mas isso só prova como o Fortaleza, de fato, segue como um time muito perigoso. E, por um outro lado, Jardel, o São Paulo estreia perdendo dentro de casa, né? Por mais que a gente pregue o respeito à Fortaleza e ele merece tudo, o São Paulo era indiscutivelmente o favorito. E eu estava olhando aqui, Jardel, o São Paulo, embora seja cedo para tudo, né? O São Paulo foi eliminado precocemente também no Campeonato Paulista. Tem um técnico que tem uma tendência aí a balançar mais rápido do que um outro técnico. Eu estou tentando olhar aqui a sequência de jogos do São Paulo, porque por aqui, pelo computador, eu tô enrolado. Mas eu tinha feito essa consulta. Ó, o São Paulo vai pegar Flamengo fora de casa, Atlético Goianiense fora de casa, e o Flamengo suou sangue para ganhar. Hoje a gente vai chegar nessa análise. Deixa eu ver aqui. Depois joga fora de casa pela Libertadores, recebe o Palmeiras em casa e sai para pegar o Vitória. Então o São Paulo tem uma sequência duríssima, né? E estrear perdendo, com certeza, foi muito complicado pro seu tricolor paulista, Jardelzinho. Tá maluco. Ô, produção, coloca aí, por favor. Aproveitando, viu, Diagão? Eu mandei aqui rápido pro Dudu aqui, pelo seguinte, é só para exemplificar para vocês o que eu falei. Primeiro, o gráfico, para quem não entende aqui, já ir se acostumando, a gente pode até pensar nos próximos, Diagão, e Dudu, talvez até trazer isso, não sei, tá? A gente pode avaliar aqui, mas por que eu gosto disso aqui? Porque esse gráfico mostra que o Fortaleza não jogou absolutamente nada, só fez 2 gols. É incrível. E aí quando você olha, esse gráfico, basicamente, para quem não entende, tá? Mas você viu alguma coisa do jogo para o torcedor do Fortaleza não xingar nós se você falar isso, Jardelzinho? Não, eu vi recortes do jogo, mas o que eu tô dizendo assim, por este gráfico aqui, dá para cravar que o Fortaleza não jogou absolutamente nada, a não ser dos gols. Você fala, pô, Julião, mas fez 2 gols. Mas é o que eu tô falando, gente, contexto de futebol. Time que tá se defendendo, que sai no contra-ataque e tal, é nesse sentido. Olhando para os números, por exemplo, né, o Fortaleza deu 2 chutes no gol, fez 2 gols. Olhando para os números, tá? Então, assim, é um time que construiu muito pouco. São Paulo, por exemplo, deu 5 chutes no gol e fez 1. Então, olhando esse gráfico que eu acompanho já há muito tempo e tal, claramente Fortaleza não fez um bom jogo. Só que foi um time efetivo. E aí, por que foi efetivo? Porque é um time que se conhece, joga junto há muito tempo, tem um contra-ataque, né, muito, muito agudo, e não importa, né? A gente fala aqui, futebol, infelizmente, o placar não tem nada a ver com merecimento. Eu acho que o São Paulo aqui jogou mais, produziu mais, olhando pelo gráfico, e pelos números também, como eu disse, né, foram 5 finalizações no gol e apenas 1 gol. Então, assim, o Fortaleza aqui foi efetivo, ponto, tá? Ele é um time que foi efetivo, talvez... Não é demérito, né, Jardão? Não é demérito. O que eu tô vai falando imaginar o Fortaleza pegando o São Paulo no Morumbi, meter uma goleada e dominar o jogo, né? É isso, tá? Então, assim, é o que eu tô dizendo, talvez tenha sido estratégia. Vamos ficar aqui, né? Não vamos se expor muito. Eu acho que até sofreu pouco, né? 5 finalizações no gol, foram 14 no total, mais 5. Só para dar mais uma estatística, tá? Foram 72% de posse de bola, São Paulo. Então isso mostra. Isso é expressivo, tá? Entendeu? Então, assim, mostra. E foi equilibrado, tá? 73 no primeiro tempo e 70 no segundo. Ou seja, o São Paulo ficou muito com a bola, finalizou mais.
e acabou levando 2 gols aqui de contra-ataque. Então, aliás, o primeiro gol nem foi de contra-ataque, o segundo foi de contra-ataque. O primeiro gol foi mais uma jogada ali criada, enfim. Mas é isso, assim, eu só queria destacar que, apesar da derrota, né, parece que o Fortaleza realmente só foi efetivo, não deu tanto trabalho assim para o São Paulo. Boa. E aí tivemos aí o resultado já do domingo, o Vasco ganha do Grêmio. Para mim, embora o Vasco mandante me surpreendeu, até porque abriu um 2-0, e um resultado muito importante para um Vasco que ano passado ficou ali brigando para não cair, né? Mas a gente também destacou na nossa análise, né? O Vasco, com seu novo técnico, teve um outro aproveitamento. Talvez não o aproveitamento de quem vá brigar na parte de cima, mas talvez não brigue na parte de baixo, né? Então, assim, ainda que o Vasco, como mandante, foi um resultado que me surpreendeu, Jardel, e resultado muito importante para o Vasco, pelo menos para não largar até com a derrota, né? Um resultado muito importante. Não, é isso. Eu acho que o Vasco, o Grêmio é um dos times que nós colocamos o Vasco ali como um time que vai brigar para não cair, né? Na nossa análise do campeonato. E ele enfrenta um time que nós colocamos lá em cima, até na frente do Inter, se não me engano, não sei se ficou na frente do Atlético Mineiro, enfim, nós colocamos o Grêmio muito bem colocado, de novo, tá? Na nossa análise, né? Como corintianos, de fora, uma análise mais rasa, né? Mas entendendo a força do Grêmio. E acho que esse jogo, Diagão, ele mostra que de duas uma, ou o Grêmio não fez um bom jogo, ou o campeonato vai ser muito duro mesmo, né? Olhando esse mesmo gráfico que eu comentei com vocês, que eu gosto de acompanhar e tal, o Grêmio teve, o Vasco jogou mais no primeiro tempo e o Grêmio teve mais volume de jogo no segundo tempo. Quando você olha para as estatísticas, por exemplo, foram 15 finalizações do Vasco contra 9 do Grêmio, só que no gol foram 3 do Vasco e 2 do Grêmio. Então, assim, as finalizações parece que elas responderam um pouco ao placar do jogo, né? Então, o que eu quero dizer? O Vasco teve mais posse de bola, mais finalização e mais finalizações no gol, né? Aliás, só para corrigir, tá? Posse de bola ficou muito equilibrada, mas o Grêmio teve mais. Foram 53% de posse de bola. Mas finalizações o Vasco teve mais, tanto totais quanto no gol, e parece que responde um pouco ao placar do jogo do 2-1, mostrando talvez para a gente, né, que o Vasco vai dar mais trabalho do que a gente imaginava. Embora, como a gente tenha falado também, é cedo ainda para qualquer, né, para cima ou para baixo, mas não deixa de ser um bom resultado aí do time carioca. É isso. Estatísticas. Pronto. Vamos para o próximo. Vambora. Atlético Paranaense 4-0 no Cuiabá. E o Atlético Paranaense com o Cuca vem muito bem, se não estou enganado, 7 ou 8 vitórias seguidas do time paranaense, desde que o Cuca, ex-técnico do Corinthians, assumiu lá. Tá vencendo, tá goleando, goleou pela Sul-Americana, goleou agora contra o Cuiabá. E o Cuiabá é um time que, historicamente, na Série A, não é um time fácil de se golear, né, Jardel? Eu não acompanhei nada do jogo, né, fazendo essa análise totalmente de fora, mas não deixa de ser um resultado absolutamente expressivo do time de Curitiba, né, Jardel? Eu imaginava uma vitória do Atlético, acho que todo mundo imaginava, né, que o Atlético fosse vencer em casa, mas talvez não com tamanha facilidade, né? De um bolão que eu estou participando aqui, eu coloquei até 3-1, imaginando uma vitória com 2 gols de diferença, mas levando um golzinho ali, sabe? Aquela coisa, né? Meio que controlada ali, mas não com tanta facilidade. E assim, olhando as estatísticas do jogo, aquele gráfico que eu falei é brincadeira. Só deu o Atlético Paranaense para falar de finalizações, para vocês terem uma ideia, foram 20 finalizações do Atlético contra uma do Cuiabá, e no gol foram 9 do Atlético contra nenhuma do Cuiabá. Então, assim, foi um atropelo. O Atlético Paranaense claramente dominou a partida aí de cabo a rabo, como diz o outro, e eu acho que é um time que vai incomodar. Eu, particularmente, não espero ou não esperava tanto desse Atlético Paranaense no campeonato, mas por essa largada aí, né, vamos ficar de olho como é que esse time do Cuca vai se comportar, porque o Cuca é um técnico muito experiente. O Atlético com o Cuca, 6-0 no Londrina. Aí também venceu de 4-1 o Sport Ameliano fora de casa. Você pode falar o que for, que o time é fraco, tudo, mas foi fora de casa. 3-0 no Maringá, na final do Campeonato Estadual. 6-0 no Raio Zuliano. Mas tem cada timinho também no grupo do Atlético, em que no grupo do Corinthians não cai. E agora 4-0 contra o Cuiabá. É aquela história que nós mesmos falamos. O time é fraco. O Atlético tá metendo só de caixa e tá fazendo dele, né, Jardel? Parece
parece que é um time que pode surpreender e dar um trabalho um pouco além da conta do que a gente imaginava. Vamos esperar um pouquinho mais. Isso. Né? É cedo, mas vamos acompanhar, né? Ficar ligado aí com esse Atlético do Cuca. E sinal de alerta aí para o Cuiabá, que também é um jogo só, não dá para concluir nada num jogo só, mas estrear tomando 4-0 não é bom para ninguém. Foi engolido. Eu acho que o Antônio Oliveira não vai querer voltar, não. Também acho que não. Ó, aqui nós temos algumas polêmicas, né? Mas o Jair Ventura foi expulso com 1 minuto de jogo, parece, 2 minutos de jogo, né? Aí eu vi uma imagem, eu vi uma repercussão muito rápida do próprio Tite reclamando com o quarto árbitro da expulsão do Jair Ventura. Aí o Tite tá exagerando muito na politicagem, né? Assim, porra, sabe? Não tem essa, cara. Mas será que ele não pensou? Tô aqui querendo conjecturar, aqui defender o Tite, porque eu amo o Tite, né? Apesar de ter ficado com raiva que ele não veio pro Corinthians. Mas será que ele não pensou assim, pô, vai expulsar o cara, já vai me expulsar também? Não sei. Não. Porque tanto que na saída de campo, o Jair Ventura tá gesticulando, aí o Tite tá nervoso, reclama, aí o Jair Ventura faz assim, ó, tipo, tá vendo? Olha o que o meu adversário tá falando, mas assim... Então, é isso que eu tô dizendo. Talvez o Tite também tenha feito isso pensando até nele. Falou, pô, daqui a pouco eu vou ser expulso também, sei lá. Enfim. Mas vamos lá, né? A gente já falou aqui algumas vezes. Pô, a arbitragem tem que fazer algumas leituras do jogo, né, cara? Cara, aquela história. A menos que o Jair Ventura tenha cometido um ato muito grave, o cara ser expulso, deixa eu até olhar aqui na estatística, mas é meio bizarro até, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Mas, enfim, o Atlético Goianiense também teve um jogador expulso. No lance da expulsão, o jogador do Flamengo faz o gol da falta. O Atlético consegue o empate, perde um pênalti. E aí, num lance, para mim, na minha opinião, muito polêmico, lance de jogo, não sei se você chegou a ver o lance do pênalti pro Flamengo, Jardel. É um lance idêntico ao que aconteceu com o Mateuzinho no Corinthians. O cara sobe para a disputa, o braço aberto. Para mim, já adianto, tá? Não é falta no Mateuzinho, para mim não foi pênalti no Flamengo. Eu não vejo o movimento do cara. O cara sobe e aí há um contato do cotovelo, bate em alguém. Então, assim, o fato é, você pode discordar da opinião, mas o lance é idêntico. O lance do Mateuzinho, que ele sai até sangrando, né? Ele é idêntico ao lance que foi dado um pênalti pro Flamengo aos 40, já estava para lá dos acréscimos, e o Flamengo consegue vencer um jogo duro. O Atlético Goianiense, com jogador a menos, perdendo pênalti, então vendeu caro. Gol anulado, né? Gol anulado por impedimento. Então, vendeu caro a derrota para o Flamengo, o Jardão. Esse lance do pênalti do Flamengo, eu também recebi aqui em alguns grupos e tal, e aí eu vi um dos vídeos que eu recebi aqui, e de novo, né, eu sempre tento hoje fazer alguma avaliação, sem ficar me deixando levar, pelo menos na minha análise, tá? Por câmera lenta, né? Sabe? Um print, porque eu já vi que, né? Tem que ver o lance, a bola rolando mesmo e tal. Enfim, o lance que eu vi, que a minha opinião, né, tá embasada em cima dele, eu achei falta, e se é falta dentro da área, pênalti. Por que eu tô dizendo isso? A gente entra numa seara, porque aí a primeira coisa é o seguinte, aí o que eu vi a internet pipocando, porque o apita amigo do Flamengo e tal, na mesma linha que faz com o Corinthians. O Flamengo sofre do mesmo mal do Corinthians. Quando tem um pênalti a seu favor, um lance polêmico a seu favor, arbitragem. Por mais que a gente vá aqui discutir quem já foi mais ajudado, menos ajudado, não é esse meu ponto, tá? É porque esses times de massa, né, o Corinthians, o Flamengo, eles têm muita mídia, e quando tem algum lance polêmico a favor é roubo, é arbitragem, quando é contra, ninguém fala nada. Você não vê barulho da internet quando o Flamengo é prejudicado ou quando o Corinthians é prejudicado. É simples assim, é só a gente parar para fazer essa análise. O lance que eu vi, para mim, é falta, e se é falta, inclusive para cartão, porque é um lance que o cara vem com o braço aberto. Eu já vi inúmeras faltas, e que o juiz dá ali em qualquer parte do jogo. E o que deixou esse lance muito mais polêmico? Porque ele foi dentro da área, foi pênalti e foi nos acréscimos dos acréscimos dos acréscimos. Então, assim, fica uma sensação de que a arbitragem forçou a situação.
Mas eu tô dando a minha opinião honesta, imparcial e do que eu vi, né? Olhando de fora, sem ter, inclusive, eu não estive em nenhum momento, Diegão, envolvido com o calor do jogo, eu não consigo dizer aqui o contexto, né, que aconteceu, porque eu vou dar um exemplo. Nós sofremos com a arbitragem de Corinthians e Atlético Mineiro, né? Então, assim, alguns lances isolados ali já não eram mais isolados pela gente, porque você já vinha, né? O árbitro vinha picando o jogo, vinha ali tendenciando algumas faltas, que você fala, pô, pra que isso, né? Então, como eu não sei, eu não vivi esse contexto do jogo, para mim foi pênalti, né? É aquela história, até com dó do Atlético Goianiense, né? Pelo que jogou, pelo que produziu, mas, cara, foi pênalti e o Flamengo venceu. Eu acho que o grande saldo desse jogo aqui é o quanto o Atlético vendeu caro essa derrota, tendo um jogador a menos praticamente meio tempo do jogo, né? Então, assim, fez um gol que foi anulado por muito pouco de impedimento, teve um pênalti que bateu na trave, e aí leva um gol nos acréscimos dos acréscimos. Então, acho que o Atlético, né, de novo, é muito cedo para falar qualquer coisa. Eu não sei se o Flamengo jogou mal ou se o Atlético jogou bem, eu não consigo fazer essa avaliação, mas é fato que o Atlético vendeu caro a derrota, Diegão. Porque com um jogador a menos, buscou o empate, perdeu um pênalti, tomou um gol no final, dá para concluir que vendeu caro, né? Então, sem dúvida. E claro que o fato de ter o Flamengo envolvido coloca um tempero a mais na discussão. Agora, como você falou, se é um lance polêmico, a gente sabe também que o peso das equipes influi na decisão. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, talvez um lance desse, Atlético Goianiense e Criciúma, o juiz nem por VAR fosse. Não, segue o jogo, sabe? Então a gente sabe também que isso tem um peso, e é isso que a gente exige que o Corinthians faça. Porque Flamengo, Palmeiras são times vencedores e que não dão trégua para a arbitragem. Né? Então, assim, é isso que a gente alerta aqui e pede que o Corinthians fique atento. Respondendo o Lucas aí, a minha opinião, Lucas, é minha opinião. Ponto. Primeiro aí, né? Sobre ser imparcial, quando eu falo que a minha opinião é imparcial, é porque eu não tô torcendo pro Flamengo nem pro Atlético Goianiense, cara. Se você falar assim, Jardel, mas você queria que... Sim, eu queria que o Flamengo perdesse, pensando no campeonato, inclusive, tá? Não é porque eu não gosto do Flamengo, que eu tenho ódio do Flamengo. Não, é porque o Flamengo vai ser um time que vai estar lá para cima. O quanto ele menos pontuar é melhor pra gente, né? É nesse sentido. Agora, eu não tenho por que avaliar tanto que eu tô dizendo aqui, né? Se fosse assim, eu ia dizer que não foi pênalti pro Flamengo. Estou dando a opinião, inclusive, se alguém acha que eu estou torcendo contra o Flamengo aqui ou não, a minha opinião, inclusive, é que foi pênalti. Contra muita gente, que foi o que eu vi, o que eu acredito, tá? Mas é isso. É minha opinião e ela é imparcial, porque para mim não faz diferença. Eu vou sempre torcer pro Flamengo não pontuar, porque ele vai sempre ser um adversário do Corinthians olhando pro campeonato. Só isso. É isso. Bora para a próxima. Cruzeiro e Botafogo. Olha, aqui foi o jogão no Mineirão, hein? Jogão. Um jogo de 5 gols. O Cruzeiro também esteve com um jogador a mais. Diferentemente do Corinthians, ele conseguiu fazer valer essa vantagem numérica e marcou o seu gol já no finalzinho. Lembrando, né, o Botafogo já vinha de resultados negativos ano passado e estreia perdendo, né? Então, acho que o Botafogo precisa urgentemente quebrar essa maldição, esse viés negativo, e para o Cruzeiro é um grande resultado. O Cruzeiro, relembrando que o ano passado sofreu bastante aí na luta contra o rebaixamento e estreia aí, na minha opinião, um grande resultado num grande jogo, né, Geralzinho? 3-2, 5 gols, jogo movimentado, vitória importante do time mineiro, ué. Eu não consegui ver o jogo também, né? Inclusive, acho que o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro estava passando enquanto o Corinthians estava no segundo, né? E depois eu não vi o jogo. E avaliando aqui, né? De novo, o gráfico, avaliando os números, o Cruzeiro parece ter tido o jogo mais na mão, no sentido de performance. Performou mais, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, quase 3 vezes mais finalizações que o Botafogo teve, e finalizações no gol teve 5-3. Então, assim, de novo, né? A gente vai fazer sempre esse link de tentar olhar o placar e avaliar um pouquinho a performance. O Cruzeiro parece que, apesar de ter levado um gol ali mais na reta final do jogo, ainda teve forças para fazer o terceiro, né? Mas esteve muito mais perto da vitória do que o próprio Botafogo, apesar que o Botafogo abriu o placar muito cedo. Mas eu acho que era uma vitória que, na minha... de novo, eu sempre vou falar do bolão que eu participo, né? No bolão que eu participo, eu coloquei 2-1 para o Cruzeiro esse jogo. Então eu esperava uma vitória do Cruzeiro, ela veio, talvez um contexto, né, que o cruzeirense não esperasse tanta dificuldade assim, ou até esperasse, não sei. Eu digo até pelos times dos gols, né? Porque às vezes se é 1-0
um gol no início, o jogo fica todo 1-0, você vai dizer, não, seria uma vitória dura, uma vitória difícil. Mas eu digo pelos contextos dos times dos gols, né? Eu acho que o Cruzeiro fez o papel dele, Diegão, e vence um time que a gente também, né, não sabe muito o que esperar ao longo do campeonato, né? Tem muita gente colocando o Botafogo como vai brigar por Libertadores e outros colocando que vai brigar para não cair, para você ver como é que tá, né, a foto atual do Botafogo. Inclusive o Botafogo classifica bem no mata-mata contra o Bragantino, né, na pré-Libertadores, já tomou 2 tacas na Libertadores. Exatamente. Botafogo, em casa e fora. Inclusive o Botafogo é um candidato a ser manejado para a Sul-Americana. É isso. Então, pode ser que cruze com o Corinthians aí em algum momento. Próximo jogo é o resultado que nós não queríamos comentar, mas tem que comentar a vitória do Verdão, time do Jardel aí, para quem não sabe. Tu é doido. É impressionante como esse time do Palmeiras é chato, né? Vitória magra, apertada, mas é a 20ª, 109ª vitória magra e apertada desse Palmeiras. Para quem não sabe, embora o Vitória tenha subido agora da Série B, o Vitória estava muito forte em seus domínios, não perdia no Barradão há 23 partidas, era algo que estava sendo muito destacado aqui para quem acompanha o futebol do Nordeste, então não era missão das mais simples. Tivemos aí o confronto do campeão da Série A com o campeão da Série B, e o Palmeiras, infelizmente, consegue sair com essa vitória. Aliás, Flamengo e Palmeiras, 2 dos principais favoritos ao título, elencado por nós, vencendo fora de casa, né, Jardel? E o Vitória não tem motivo para desespero, né? Embora em casa todo mundo queira pontuar, estrear contra o atual campeão, que mantém uma base, que é um time muito regular, e perder também não é motivo de desespero. É ruim estrear perdendo, mas torcedores baianos, tenham calma, meu rei. Não tem surpresa, né? Esse era um placar também que eu esperava. Palmeiras vencer pela sua força mesmo, pela sua tradição, atual campeão. E olhando os números, eu também não acompanhei essa partida, mas você olhando não assistiu também, Jardel? Tá louco? Acompanhando aqui gráfico e estatísticas, Palmeiras fez um jogo muito equivalente, chegou a finalizar até mais, 15 contra 12 do Vitória. No gol foi 5-4 para o Vitória, ou seja, foi mais efetivo, né? Chegou a fazer gol enquanto o Vitória não fez nenhum. E foi um jogo, parece, olhando pelo gráfico aqui, muito equilibrado, mas o interessante que eu estou vendo aqui, Diegão, do gráfico, é que o Palmeiras faz o gol no início do jogo, depois o Vitória meio que puxa as rédeas da partida sem tanta ênfase, mas do meio para o final do jogo, o Palmeiras volta a ter o domínio, ou seja, sabe, é um time muito cascudo, né? Então, assim, fatalmente, né, vai brigar pelo campeonato de novo, vai ser um time chato, e, enfim, para mim esse é o jogo sem surpresa, é um dos jogos, assim como foi a vitória do Flamengo, não pelo contexto, mas pela vitória, né? Foi um dos jogos que eu já tinha certeza que aconteceria, infelizmente. Bom, é isso, ó. Encerramos aí o Corinthians e Atlético. A gente né, já comentamos o que tinha de comentar. Então, encerramos aí essa análise dos outros jogos. Queríamos pedir um feedback de vocês para os corintianos, para os não corintianos que chegaram aqui no conteúdo, se gostaram. Teremos um corte, né, Diegão? Específico. Se você chegou, inclusive, a pessoa pode estar assistindo agora através desse corte. Isso. Deixa o comentário aqui se você gostou. Eu, particularmente, gostei bastante da experiência. A tendência é que esse conteúdo melhore. A gente vai ficar cada vez mais ligado. Assistir tudo não dá, mas a gente vai ficar cada vez mais ligado em tudo isso. Daqui a pouco já dá para apresentar isso dentro de um contexto, mostrando a classificação. Enfim, nos dê um feedback, que é sempre muito importante. Estamos indo aí para quase 3 horas de live. E é isso, né, Jairzinho? Encerrar aí, que amanhã tem que acordar cedo para tomar café.